Capítulo 5. Nossa vida no purgatório. O ego no mundo do desejo. Quando o ego se liberta do corpo vital, seu último vínculo com o mundo físico é rompido e ele entra no mundo do desejo. A forma ovoide do corpo de desejos então é modificada, assumindo a aparência do corpo denso que foi descartado. Há, no entanto, um arranjo peculiar nos materiais dos quais é formado que tem grande significado em relação ao tipo de vida que aqueles que morreram terão lá. O corpo de desejos do ser humano é composto de matéria de todas as 7 regiões do mundo do desejo, do mesmo jeito que o corpo denso é constituído pelos sólidos, líquidos e gases desse mundo material. Contudo, a quantidade de matéria de cada região no corpo de desejos de uma pessoa depende da natureza dos desejos que ela aprecia. Desejos grosseiros são construídos com as substâncias mais grosseiras que pertencem à região mais inferior do mundo do desejo. Se a pessoa os tem, está construindo um corpo de desejos grosseiro no qual predomina a matéria das regiões mais inferiores. Se ela persistentemente afastar desejos grosseiros de si mesmo, cedendo apenas ao puro e ao bem, seu corpo de desejos será formado pelos materiais das regiões superiores. No momento, nenhum ser humano é totalmente mau e nenhum é totalmente bom. Somos todos a mistura de ambos. Contudo, pode haver e há uma diferença em nossa constituição. No corpo de desejos de alguns há preponderância de substâncias grosseiras e no de outros de substâncias sutis. Isso faz toda a diferença no ambiente e no estado do ser humano quando ele entra no mundo do desejo após a morte, porque a matéria do seu corpo de desejos, assumindo a aparência do corpo denso que foi descartado, se organiza ao mesmo tempo para que a substância mais sutil, que pertence às regiões mais superiores do mundo do desejo, forme o centro do seu veículo e a matéria das 3 regiões mais inferiores fique ao lado de fora, em sua periferia. Quando a vida terrena do ego termina, ele exerce a força centrífuga para se libertar de seus veículos, seguindo a mesma lei que faz um planeta jogar no espaço a sua parte mais densa e cristalizada. Ele primeiro descarta seu corpo denso. Quando entra no mundo do desejo, essa força centrífuga também atua para lançar a matéria mais grosseira para fora do corpo de desejos e assim o ser humano é forçado a permanecer nas regiões inferiores até que seja expurgado dos desejos mais grosseiros que foram incorporados à matéria de desejos mais densa. A matéria de desejos mais grosseira está, portanto, sempre na periferia do corpo de desejos, enquanto ele passa pelo purgatório e é gradualmente eliminada pela força centrífuga de purgação. A força de repulsão elimina o mal do ser humano e permite que ele vá para o primeiro céu, na parte superior do mundo do desejo, onde somente a força de atração domina e transforma o bem da vida que terminou em poder anímico para o ego.
A parte descartada do corpo de desejos é abandonada como uma concha vazia. A concha sem alma. Quando o ego deixa seu corpo denso, este morre rapidamente. A matéria física se torna inerte quando é privada da energia aceleradora e vivificante, dissolve-se então como uma forma sem vida. Não é assim com a substância do mundo do desejo, uma vez que a vida lhe seja comunicada. Essa energia subsistirá por um tempo considerável depois que o fluxo de vida cessar, variando quanto à forma do impulso. O resultado disso é que, depois que o ego as abandona, essas conchas permanecem por um período maior ou menor. Elas vivem uma vida independente e se o ego ao qual pertenceram esteve muito ligado a desejos mundanos, talvez interrompidos no auge da vida, com ambições fortes e insatisfeitas, elas costumam fazer os esforços mais desesperados para voltar ao mundo físico. Muitos dos fenômenos das sessões onde se utilizam a evocação dos chamados mortos ou de outros espíritos ocorrem devido às ações dessas conchas. O fato das comunicações recebidas por parte de muitos dos chamados espíritos serem totalmente desprovidas de sentido é facilmente explicado quando percebemos que, definitivamente, não são espíritos, mas apenas uma parte sem alma da vestimenta do espírito que partiu, e, portanto, sem inteligência. Elas têm memória da vida passada da pessoa devido ao panorama gravado após a morte, o que muitas vezes lhe permite enganar os parentes do morto, informando incidentes desconhecidos por outras pessoas. Entretanto, o fato é que elas não passam de uma peça de roupa dotada de vida independente e temporária que foi descartada pelo ego. Elementais. Contudo, não é sempre que essas conchas permanecem sem alma, porque existem diferentes classes de seres no mundo do desejo, cuja evolução naturalmente pertence àquele lugar. Eles são bons ou ruins como os seres humanos. Geralmente são classificados pelo título de elementais, embora diferindo muito em aparência, inteligência e características. Só falaremos sobre eles na medida em que sua influência se relacione ao estado pós-mortem do ser humano. Em algumas situações, esses seres tomam posse do corpo denso de uma pessoa e a tornam um médium irresponsável, especialmente quando ela tem o hábito de invocar espíritos. Eles geralmente a atraem no começo com ensinamentos aparentemente elevados, porém aos poucos a levam à imoralidade grosseira e, o que é pior, eles podem se apossar do seu corpo de desejos depois que ela o deixou e subiu ao céu. Como os impulsos contidos no corpo de desejos são a base da vida no céu e a fonte de ações que levam o ser humano a renascer para um crescimento renovado, isso é realmente um assunto muito sério, pois toda a evolução de um ser humano pode ser interrompida durante muitos e muitos anos antes que o elemental libere seu corpo de desejos. São esses elementos os criadores de muitos
dos fenômenos espiritualistas em que mais inteligência é exibida do que pode ser explicada pela ação de conchas sem alma, pelo menos em materializações. Embora as conchas possam participar, os fenômenos são sempre dirigidos por um ser com inteligência. A diferença entre um médium materializante e uma pessoa comum é que a conexão entre o corpo denso e o corpo vital do médium pode ser retirada, e alguns dos gases ou até líquidos do seu corpo denso podem ser usados para formar os corpos das aparições. Essa retirada e o processo de vestir as conchas geralmente são realizados pelo elemental, que extrai o corpo vital do médium através do baço. Como regra, o corpo do médium encolhe terrivelmente em consequência. Quando o corpo denso é privado do seu princípio vital, ele fica terrivelmente exausto e, infelizmente, o médium costuma restaurar o equilíbrio com bebidas fortes, tornando-se um autêntico alcoólatra. Perigos do hipnotismo. Em uma palestra anterior, foi mostrado o quão perigoso é permitir que um hipnotizador domine nossa vontade e nos prive da liberdade. Contudo, nesse caso, a vítima pode pelo menos ver e formar opinião sobre o hipnotizador que a controla. No caso do médium, o perigo é multiplicado por 1000, pois a influência dominante não pode ser vista. A morte do hipnotizador liberta suas vítimas, mas o perigo mais grave para o médium surge após a morte. Portanto, um estado negativo, passivo, no qual todo o corpo ou até a mão de uma pessoa é usado de forma automática, sem considerar a vontade do indivíduo, é perigoso. Não é negado que às vezes haja comunicações genuínas de um espírito que partiu ou que haja casos de comunicações benevolentes de seres que independem da nossa vontade para agir. No entanto, nosso objetivo é mostrar os perigos para aqueles que se intrometem com o que desconhecem. Os filantropos não crescem nos arbustos do mundo do desejo mais do que aqui. Com certeza, não são seres grandiosos e bons como os anjos. Aqueles que gostam de bater no chapéu de um ser humano, derramar água em seu pescoço ou fazer qualquer outro truque tolo que é exibido na sessão espírita normal, são certamente as conchas sem alma deixadas por malandros ou elementais brincalhões. A persistência do caráter. Quando um ser humano acorda no mundo do desejo, ele é, sem nenhuma exceção, o mesmo ser humano em todos os aspectos, como antes da morte. Qualquer um que o visse lá o conheceria, se o conhecessem aqui. Não há poder transformador na morte e o caráter do ser humano não muda. O ser humano viciado continua viciado, o alcoólatra permanece alcoólatra, o avarento ainda é avarento e o ladrão é tão desonesto como sempre foi. Entretanto, há uma grande e importante mudança em todos eles. Todos perderam o corpo denso e isso faz toda a diferença em relação à gratificação dos vários desejos deles. O alcoólatra não pode beber, ele não tem estômago, e embora ele possa, e a princípio o faça, entrar nos barris de uísque dos bares, não é uma satisfação para ele.
pois o uísque dentro de um barril não exala gases como ocorre durante a combustão química no canal alimentício. Ele então tenta entrar no corpo denso de outras pessoas que tomam bebidas alcoólicas. Ele consegue facilmente, pois o corpo de desejos é constituído de tal forma que não é inconveniente ocupar o mesmo espaço que outra pessoa ocupa. As pessoas mortas, a princípio, costumam ficar aborrecidas quando seus amigos se sentam na cadeira que ocupam, mas depois de um tempo descobrem que não é necessário sair correndo, porque um amigo ainda na vida terrestre está se aproximando para se sentar. Sentar sobre o corpo de desejos não o machuca. Ambas as pessoas podem ocupar a mesma cadeira sem incomodar os movimentos uma da outra. Assim, o alcoólatra entra no corpo denso das pessoas que tomam bebidas alcoólicas, mas mesmo aí ele não recebe satisfação real e, em consequência, sofre as torturas de Tântalo, até que finalmente o desejo se esgota por falta de gratificação, como acontece em todos os desejos, mesmo na vida física. A purgação dos maus hábitos. Isso é o purgatório, e observamos que não é uma divindade vingadora que mede o sofrimento ou um demônio que executa o julgamento, mas os desejos inferiores cultivados na vida terrena, incapazes de gratificação no mundo do desejo, que causam o sofrimento até que, com o tempo, eles se esgotem. Assim, o sofrimento é estritamente profissional à força do mau hábito. Vejamos o caso do avarento. Ele ama o ouro tão ternamente após a morte como antes, mas não pode mais juntá-lo. Ele não tem a mão física com a qual agarrar e, o pior de tudo, não pode proteger o que tinha. Ele pode ficar sentado em frente ao seu cofre observando, e os herdeiros podem vir e atravessá-lo com as mãos, tirar o seu ouro querido, talvez rindo do velho avarento e idiota, enquanto ele permanece quase tendo um espasmo de raiva e mortificação. Ele sofre terrivelmente porque não consegue vê-los. Por fim, ele aprende a se contentar e é automaticamente purgado do ato de acumular, como fica o alcoólatra livre da bebida alcoólica pela lei de consequência, que erradica de cada pessoa seus vícios de maneira impessoal. Na verdade, não há punição. Todo sofrimento existe inteiramente devido aos hábitos que adquirimos e é estritamente proporcional a eles. Felizmente, a purgação nos livra de nossas falhas, de modo que, em consequência, nascemos inocentes e podemos adquirir mais facilmente a virtude quando tentados de novo, ouvindo a voz que nos adverte. Assim, cada novo ato maligno será pelo menos uma ação do livre-arbítrio. Enquanto nossos maus hábitos são geralmente tratados desta maneira, nossas más ações e específicas na vida passada são tratadas da mesma maneira automática por meio do panorama da vida, que é gravado no corpo de desejos. Esse panorama começa a se desenrolar para trás, da morte ao nascimento, quando entramos no mundo do desejo. Ele se desdobra para trás, na velocidade de aproximadamente
3 vezes a velocidade da vida física, de modo que um ser humano com 60 anos de idade, no momento da morte, viva sua vida passada no mundo do desejo em cerca de 20 anos. Sofrimento. Lembramos que ao ver esse panorama logo após a morte, não sentimos coisa alguma a respeito, permanecendo ali apenas como espectador, vendo as imagens enquanto se desenrolavam. Não é assim quando elas aparecem em nossa consciência no purgatório. Lá, o bem não impressiona, mas todo o mal reage sobre nós de tal maneira que, nas cenas em que fizemos outra pessoa sofrer, nós próprios sentimos o que o ferido sentiu. Ele sofre toda a dor e angústia que sua vítima sentiu na vida. E, à medida que a velocidade da vida é triplicada, o mesmo ocorre com o sofrimento. É ainda mais agudo, pois o corpo denso é tão lento de vibração que entorpece até o sofrimento. Mas, no mundo do desejo, onde não temos o veículo físico, o sofrimento é mais agudo. E quanto mais clara a impressão panorâmica da vida passada for gravada no corpo de desejos, no momento da morte, tanto mais o ser humano sofrerá e mais claramente sentirá em vidas futuras que a transgressão deva ser evitada. Há algo característico nesse sofrimento que também aumenta seu caráter desagradável. Se, durante a vida, um ser humano machucou 2 pessoas ao mesmo tempo e uma mora no Maine enquanto a outra na Califórnia, quando o agressor esteja passando pela realização no purgatório dos sofrimentos que ele causou, ele se sentirá presente para os 2 ao mesmo tempo, como se uma parte sua estivesse no Maine e a outra na Califórnia. Isso causa uma sensação particular mais indescritível de estar em pedaços. O suicida. Existem 2 classes de pessoas para as quais o processo purgativo não começa imediatamente com a morte, a saber, o suicida e a vítima de assassinato. No caso do suicida, o sofrimento não começa até o momento em que o corpo denso tivesse morrido no decorrer dos eventos naturais. Contudo, enquanto isso, ele sofre por seu ato de uma maneira que é tão terrível quanto específica. Ele tem a sensação de ter sido escavado, por assim dizer, e de habitar um vazio que dói, devido à atividade contínua do arquétipo de sua forma na região do pensamento concreto. No caso das pessoas, jovens ou velhas, que morrem naturalmente ou por acidente, a atividade arquetípica cessa e os veículos superiores sofrem modificação com a morte, de modo que a perda do corpo denso em si mesma não causa sensação de desconforto. No entanto, o suicida não experimenta essa mudança até que o arquétipo do seu corpo deixe de funcionar, quando a morte teria ocorrido naturalmente. O espaço onde seu corpo denso deveria ficar está vazio, porque o arquétipo está oco e dói de maneira indescritível. Assim, ele também aprende que não é possível brincar de evasão na escola da vida sem que isso traga consequências desagradáveis em vidas posteriores.
Quando o caminho parecer difícil, sua alma lembrará que a tentativa covarde de escapar por suicídio só traz mais sofrimento. Há pessoas que cometem suicídio por razões altruístas, para livrar outras de um fardo. Elas, obviamente, têm uma recompensa, mas não escapam do sofrimento do suicídio, assim como o ser humano que entra em um prédio em chamas para salvar outros não está imune a queimaduras. A vítima de assassinato. A vítima de assassinato escapa desse sofrimento porque, como regra, permanece em estado de uma inércia letárgica até o momento em que a morte natural deveria ter ocorrido, e é assim, auxiliada do mesmo modo que as vítimas dos chamados acidentes. Mas essas sempre estão conscientes imediatamente à morte ou logo após. Se o assassino for executado entre o momento do assassinato e o instante em que sua vítima tivesse morrido naturalmente, o corpo de desejos, em uma inércia letárgica dessa última, flutua para o matador por atração magnética e o segue onde quer que vá, sem lhe dar um único momento de descanso. A imagem do assassinato está sempre à sua frente, fazendo com que ele sinta o sofrimento e a angústia que devem inevitavelmente acompanhar a incessante reconstituição do crime em todos os horríveis detalhes. Isso se prolonga por um período correspondente ao tempo de vida que ele retirou da sua vítima. Se o assassino escapou da punição, de modo que sua vítima atravessou o purgatório antes que ele morresse, a concha da vítima continua a desempenhar o papel de nêmesis no drama da encenação do crime. Assim, o ego é purgado de todo tipo de mal pela ação impessoal da lei de consequência, preparando-se para entrar no céu e se fortalecer no bem, assim como no purgatório foi desencorajado de praticar o mal.